Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira e eu tenho uma palavra para você aqui no Isaías 55:7. Isaías 55:7 diz assim: Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Ou seja, o nosso Deus, ele diz: deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico. Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, isso é Deus dizendo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não se tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os alteiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Ou seja, pessoal, preste bem atenção. Os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são rasos, os nossos pensamentos são ansiosos, são negativos muitas das vezes. Mas os pensamentos de Deus, ele enxerga lá na frente. É por isso que a palavra de Deus diz: olha, assim como a chuva cai dos céus, e para lá não se tornam, antes que ela venha fecundar a terra, venha germinar a terra, e venha dar fruto, para aquilo que eu designei, assim será a minha palavra. Não existe uma pessoa que venha conhecer a palavra de Deus, que ela não venha mudar, transformar a vida da pessoa. Por isso a importância da pessoa absorver a palavra de Deus e entendê-la. Observa que ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Olha como o pensamento de Deus é profundo. Ele diz: os jovens se cansarão, mas aqueles que buscam no Senhor, que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, o Senhor renovará as suas forças. Olha como é forte. A Bíblia Sagrada diz no mesmo Isaías 40, que o Senhor mediu a água dos mares com a concha da mão. Olha o pensamento, a grandeza que é o nosso Deus. Olha a grandeza que é o Todo-Poderoso de Israel. Ou seja, olha o que Jesus, olha como que é o pensamento de Deus. Jesus sendo 100% homem, mas também sendo Deus, sendo o Filho de Deus, ele nasceu numa manjedoura. Não dá para entender como que ele tem tudo e nasceu numa manjedoura. Que ele não tinha onde nascer. Perseguido pelo rei Herodes, pelos soldados do rei Herodes. Por que isso? Por que nós não compreendemos isso? Porque os pensamentos de Deus são mais altos, são maiores. O propósito de Deus era outro. Observa Moisés. O Moisés, houve aquela matança das crianças. O rei do Egito mandou matar as crianças. A mãe de Moisés, desesperada, jogou Moisés no Nilo. Daqui um pouco, quem encontra a filha de Moisés no Nilo? A filha de Faraó.
Olha como os pensamentos de Deus não são igual aos nossos pensamentos. O que eu quero que você entenda? O deserto é a escola do Senhor. Às vezes Deus permite dificuldades em nossas vidas, aflições. É Deus tentando nos ensinar, porque a gente não entende se Ele não apertar o cerco. Observa Moisés. Observa Moisés no Nilo, cheio de crocodilos. Observa Moisés no Nilo e a filha de Faraó pegando Moisés. E Moisés sendo criado dentro da maior cultura daquela época. E a mãe de Moisés cuidando dele, sendo que ela entregou ele no Nilo. Ela deu o filho para não ser morto. Imagina aí o trabalhar de Deus. Para quê? Para Moisés entender da cultura. Para Moisés já criar estratégia. Ele era o libertador daquele povo que cresceu dentro do Egito. Para depois libertar o povo. É meio confuso, sim ou não? Mas os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. É por isso que ele diz aqui no 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não se torna, não se choveu, e para lá não vai voltar, sem que primeiro regue a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar fruto, para dar semente ao semeador, e pão ao quem come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ou seja, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei. Ou seja, quando a pessoa busca a Deus, ela não vai entender o caminho de Deus, ela não vai entender o deserto, ela não vai entender a frustração que ela está passando hoje, ela não vai entender o fracasso. Só que todas as pessoas de sucesso hoje no Brasil e do mundo foram aquelas pessoas que fracassaram, foram aquelas pessoas que tudo aparente, tudo deu errado. Ela teve a resiliência de recomeçar e depois elas tiveram sucesso. Ao exemplo do Nelson Mandela, que ele acreditava em um modelo social para o povo dele, por isso lhe causou um preço absurdo, um fracasso. Ele foi preso 28 anos, se eu não me engano. Ficou muitos anos preso. Depois ele saiu e virou presidente daquele país. Porque os caminhos de Deus é diferente dos nossos caminhos, dos pensamentos de Deus. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não estiver no controle. Tudo está no controle do eterno. Há exemplo de José na cisterna. Ele caiu naquela cisterna, um fracasso. Ele foi vendido como escravo, um fracasso. Ele foi vendido. Ele foi preso na masmorra, mas quando saiu da masmorra, ele virou presidente, ele virou governador do Egito. Porque os caminhos de Deus são melhores que os seus. Os caminhos de Deus são maiores que os meus caminhos. Então, tudo que você aprende, que coloca na mente, no coração, acerca da palavra de Deus, ela dá frutos. Não adianta só escutar a palavra de Deus, tem que absorver, tem que aprender, porque o deserto é a escola do Senhor. O que aconteceu com o Senhor Jesus? Há muitos anos atrás, o Isaías, há 800 anos atrás, Isaías dizia, ele vai ser rejeitado, nós vamos ser sarados pelas suas pisaduras, será o mais rejeitado entre todos os homens. E aconteceu. Só que Deus também falou. Ele falou, Deus, Pai, aparta de mim esse cálice, mas seja conforme a tua vontade. A tua visão é mais alta do que a minha nesse momento. E no final das contas, Jesus morreu, sofreu. A morte de cruz. Mas no final de tudo, todo joelho se curva diante do Senhor. Ele venceu a morte. Ele diz, eu estarei com meu Pai, vós estarás comigo. Assim como eu ressuscitei, você também vai ressuscitar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia, meu amigo, minha amiga. Ela dá fruto. Ela dá fruto daquilo que ela foi lançada. Ela dá fruto naquilo que me apraz. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, para que a palavra de Deus entrou na sua vida? Foi para mudar a história da sua vida, não foi para a sua vida ficar parada, foi para essa semente da palavra dar frutos na sua vida e prosperar seus caminhos. Deus abençoe a todos, a paz
do nosso Senhor Jesus.